Olá, amigos. Obrigado por estar no canal Hudson Clédio Brasil. E terminou em protesto o evento onde o juiz Sérgio Moro participava como palestrante. Um grupo de procuradores municipais de Curitiba desistiu de participar do Congresso Nacional da categoria por causa da presença do juiz federal, o juiz Sérgio Moro, que abriria o evento. O fato aconteceu nesta terça-feira, dia 21 de novembro. Quando o nome do magistrado foi confirmado, cerca de 72 procuradores municipais assinaram uma nota endereçada ao presidente nacional dos procuradores municipais, ANPM, Carlos Mourão, para manifestar a insatisfação do grupo com a presença do juiz. Segundo as informações, cerca de 25 procuradores municipais endossaram a manifestação, mas permaneceram no Congresso para protestar contra a presença do magistrado. Para a Procuradora Municipal de Fortaleza, Rosaura Brito Bastos, Moro exerce uma magistratura acusatória que desrespeita o advogado e a defesa dos réus. A ele, ao juiz da causa, que deveria ser imparcial, só serve as provas que venham a contribuir para a tese dele, que é acusatória. Um juiz não pode ser acusador, diz Rosaura Brito Bastos. É isso aí, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilhe e repercuta. Eu queria falar um pouco sobre esse caso que circunstancialmente chegou às minhas mãos e a partir dele realizar algumas reflexões que talvez sejam relevantes. Evidentemente, as minhas referências aqui são feitas exclusivamente aos casos já julgados e, de fato, é um gigantesco caso de corrupção e eu acredito que todos nós, não só aqueles que trabalham mais de perto, mas ele afeta todos nós brasileiros, podemos tirar relevantes lições a respeito desse caso. Algumas estatísticas muito breves. A chamada Operação Lava Jato não é composta de uma única ação penal. Na verdade, o Ministério Público Federal, por uma questão de estratégia até, optou, embora haja conexão entre todos esses casos, optou por formular acusações separadas. Então nós temos hoje um pouco mais de 60 ações penais já propostas, com cerca de 33 delas já julgadas. Essas 33, nessas 33 ações penais, cerca de 157 pessoas foram condenadas por crimes, normalmente de corrupção, lavagem ou associação criminosa. O que o caso já julgados revelam? Isso não é uma novidade, mas vale aqui escrever sinteticamente. Os casos já julgados revelam que no âmbito dos contratos da nossa maior estatal, a Petrobras, havia uma prática disseminada de pagamento de vantagem indevida, de propina. Isso não acontecia em todos os contratos, isso evidentemente não envolvia todos os agentes da Petrobras, a grande maioria do corpo da Petrobras é composto por pessoas honestas, mas os casos já julgados revelam que em um grande número de contratos, com grande número de fornecedores, especialmente envolvendo os grandes fornecedores, isso acontecia com uma frequência assustadora. Ou seja, o caso não diz respeito a um único crime de corrupção, nem a alguns crimes de corrupção, nem a dezenas de crimes de corrupção, mas sim aquilo que nós convencionamos chamar de corrupção sistêmica, a corrupção como uma espécie de regra do jogo nesses contratos específicos. E os casos já julgados revelam que nos contratos da Petrobras havia a praxe de se cobrar a propina em torno de 1 a 3% em cima dos valores dos contratos. Nós estamos falando aqui de contratos da Petrobras que normalmente envolvem valores superlativos,
Então nós estamos falando aqui de 1 a 3% de contratos que muitas vezes ultrapassavam o bilhão de reais ou o bilhão de dólares e, portanto, também envolviam valores muito significativos. Segundo os casos julgados, essa vantagem indevida era dividida entre agentes da Petrobras, especialmente aqui nós estamos falando de diretores da Petrobras e gerentes da Petrobras, e parte desses valores, dessa propina, era destinada a agentes políticos ou a partidos políticos que davam sustentação ao ingresso dessas pessoas nos cargos diretivos ou à própria permanência dessas pessoas nos cargos diretivos. Ou seja, há uma expressão em inglês chamada state capture, que retrata, pelo menos a nível da Petrobras, o que de fato aconteceu. Houve uma captura da máquina da nossa grande estatal para benefício privado direcionado a agentes da estatal e agentes políticos e partidos políticos. A prática desses crimes se estendeu por diversos anos. Várias pessoas envolvidas nesses crimes confessaram e as suas responsabilidades criminais foram provadas acima de qualquer dúvida, razoável, não só com base nessas confissões, mas com base igualmente em provas documentais. Essa expressão que eu aqui utilizei, regra do jogo, na verdade é uma expressão utilizada por algumas pessoas envolvidas nesses crimes que culminaram por confessar a sua prática. Ou seja, a prática de crimes era a regra do jogo nos contratos da Petrobras. Além dos crimes direcionados mais diretamente ao erário, como a corrupção, também foi verificado nos casos já julgados que havia uma prática ilegal entre grandes empreiteiras brasileiras que se encontravam entre as principais fornecedoras da Petrobras de realizarem prévios ajustes de licitação, comprometendo a integridade das licitações dos contratos da Petrobras. A prova relativa a esse crime é muito abundante, existem confissões, existem documentos que foram apreendidos, por exemplo, tabelas nas quais essas grandes empreiteiras fazem entre elas uma divisão dos contratos da Petrobras, com o que isso afastava, pelo menos em relação a essas grandes fornecedoras, as licitações da Petrobras de um ambiente de real competição, com o que aquela empresa fornecedora que tinha sido definida como tendo a preferência para aquele contrato, podia oferecer um preço sem que houvesse uma real concorrência, eventualmente limitada apenas por certos limites máximos que a Petrobras impunha nesses contratos. Alguns desses agentes da Petrobras que receberam vantagem indevida declaram que o principal motivo do pagamento era a proteção desse esquema anticorrupção. Então nós temos aqui um exemplo claro de não só violação do erário, mas também violação do mercado, tudo resultando em prejuízos que foram absorvidos pela nossa principal estatal. Alguns exemplos ilustrativos da magnitude do esquema criminoso e da corrupção sistêmica. A Petrobras reconheceu no balanço de 2014, publicado em 2015, perdas contábeis com propinas da ordem de 6 bilhões de reais. 6 bilhões, nós estamos falando de milhões. Esse é um número que é assustador em qualquer contexto inimaginável, o que se pode fazer com 6 bilhões de reais no orçamento público. O número pode ser maior, pode ser menor, é uma estimativa, mas vamos pensar numa das melhores hipóteses que ele seja a metade
de 3 bilhões de reais, ainda assim são bilhões de reais que foram comprometidos. E vejam, apenas com custos diretos da propina. Nós não estamos falando aqui dos custos indiretos das decisões provavelmente ineficientes que foram tomadas por gestores da estatal e que geraram prejuízos ainda maiores, com o objetivo de gerar recursos para pagamento de propina. Talvez não por acaso, algumas obras da Petrobras, nesse período no qual vigorou esse regime de corrupção sistêmica, elas nunca terminavam e sempre estouravam os orçamentos. Talvez o exemplo mais notório seja da refinaria do Ernesto Abreu Lima, estimado o orçamento inicial em 3 bilhões e meio de dólares, e a refinaria, além de atrasar vários anos do seu término, estava com um custo oficial em 2014 de cerca de 18 bilhões de dólares. Tudo isso não é propina, evidentemente, mas provavelmente custos gerados por decisões ineficientes de gestão, eventualmente provocados porque os gestores estavam mais preocupados em ter recursos para a propina do que propriamente tomar a decisão mais eficiente para essa empresa. Um gerente da Petrobras, que realizou um acordo de colaboração e admitiu o recebimento de propina nesses contratos, devolveu ele sozinho cerca de 98 milhões de dólares que ele tinha em contas secretas no exterior, a revelar também agora individualmente a magnitude dessa prática corrupta. Um caso em particular me assustou muito, eu não gosto de citar nomes, eu peço aqui a compreensão de todos, não são fatos sigilosos, evidentemente, não poderia aqui revelar fatos sigilosos, são casos de fato já julgados, mas ao meu ver ilustra também esse caráter sistêmico da corrupção, além dessa aliança espúria entre agentes da Petrobras e o mundo político. Um ex-diretor da Petrobras, já condenado criminalmente, ele assumiu essa posição logo em 2003. Ele galgou essa posição porque ele tinha o apadrinhamento político de um ex-senador da República, e condição para que ele permanecesse naquele cargo é que ele também providenciasse recursos de acertos de corrupção e propinas, não só para ele e para os seus cúmplices dentro da Petrobras, mas também para aquelas pessoas que lhe davam apoio político. Ocorre que a política às vezes é cruel, e esse senador em particular, por volta de 2005, ele cai em desgraça política, porque ele assumiu um cargo de relator de uma comissão parlamentar de inquérito, e enfim, o trabalho dele não foi muito bem visto por seus pares, e de repente o apoio político daquele senador não era mais suficiente para a permanência daquele diretor na sua posição na Petrobras. Esse diretor então ele vai a outros agentes políticos, de outro partido inclusive, procurando esse apoio necessário para a manutenção do cargo. E mais uma vez esse apoio é trocado mediante contrapartida de recursos obtidos em contratos da Petrobras, nos quais houve pagamento de propina. Da mesma forma, o diretor nos acertos de corrupção fica com uma parte desses valores vai ainda para seus subalternos, enquanto uma parte substancial é destinado agora para um novo grupo político que dava manutenção a esse ex-diretor a partir de 2005. Sucessivamente, a política, a roda da fortuna, a roda da política realmente não para. Alguns anos depois, por volta de 2008, esse grupo político que dava apoio a esse diretor, por sua vez, sofre um impacto na sua força por conta de um escândalo que foi divulgado
na época na imprensa largamente. E de repente o apoio daquele grupo político passa a não ser mais suficiente para que aquela pessoa permaneça no poder. Ele então procura um outro grupo político do mesmo partido, e esse grupo político, segundo ele declarou, afirma que ele poderia permanecer no cargo desde que ele garantisse uma arrecadação de propina mensal da ordem de centenas de milhares de reais. Eu confesso que não lembro aqui do valor exato, mas o diretor em questão, não por sentimento de honestidade, mas acaba por entender que ele não teria capacidade para gerar aqueles recursos de propina no volume pretendido por esse novo grupo político. Então ele é substituído por um novo diretor. E esse novo diretor aceita esse pacto sinistro. Esse diretor também, que substituiu o anterior, veio a ser condenado criminalmente por corrupção e lavagem de dinheiro, tendo inclusive sendo provado em um dos casos que parte dos valores decorrentes de um acerto de corrupção por ele efetuado no contrato da Petrobras beneficiou uma figura política poderosa dentro do nosso país. Essa história eu acho fantástica porque infelizmente aqui não poupei os nomes, mas eu acho fantástica porque ela retrata de certa maneira a prática que aconteceu na Petrobras durante todos esses anos e acabou afetando a integridade e a saúde financeira dessa empresa. E revela igualmente esse pacto que teria havido entre parte do nosso mundo político e parte de agentes corrompidos da Petrobras e como ele se sucedeu no tempo, inclusive mudando os personagens, mas muitas vezes não se alterando essa prática criminosa. Pois bem, hoje nós temos, como resultado dessas investigações em processos, cerca de 4 ex-diretores da Petrobras condenados criminalmente por corrupção e lavagem. 2 deles fizeram acordo de colaboração e hoje cumprem prisões em uma situação mais confortável. Todos eles foram obrigados a devolver largas somas de dinheiro. E outros 2 diretores da Petrobras estão condenados criminalmente e servem tempos de prisão. Nós temos diversos gerentes da Petrobras igualmente condenados criminalmente, parte deles também servindo termos de prisão. Nós temos vários, eu não estou péssimo aqui com os números para essas estatísticas, mas nós temos vários intermediadores de propinas nesses contratos, que atuavam, vamos dizer assim, disfarçado de lobistas, mas eram mais repassadores de propina do que propriamente lobistas, condenados criminalmente, pessoas normalmente envolvidas em práticas sérias de lavagem de dinheiro. Nós temos alguns agentes políticos condenados criminalmente, notadamente aqueles que, por circunstâncias diversas, perderam no decorrer da investigação o seu mandato e, por conta disso, um foro privilegiado. Salvo engano, são 6 ou 7 ex-parlamentares federais, ex-ministros, etc., condenados criminalmente. E nós temos, o que me parece muito relevante, vários dirigentes e até proprietários de empreiteiras que pagavam propina, condenados criminalmente, alguns deles servindo termos de prisão. Claro que quando se vê a lista dos processos julgados das pessoas condenadas, sempre é possível pensar que existem omissões relevantes nessa lista, mas ainda assim os números e os condenados excelentes representam aí condenações criminais sem muito precedentes na história do enfrentamento à corrupção. O que esse caso revela? Havia um ambiente de corrupção
disseminada nos contratos da Petrobras. Eventualmente, esse ambiente de corrupção disseminada pode não estar restrito à Petrobras. Mesmo no curso da investigação, foram identificadas pontas relevantes de corrupção em esquemas criminosos semelhantes, pelo menos referindo-me aqui aos casos julgados, em contratos da Caixa Econômica Federal e, igualmente, em contratos da Eletronuclear. Mas é possível, claro que isso é uma investigação limitada ao âmbito federal, principalmente porque a competência da Vara Federal é restrita a casos específicos, mas é possível cogitar a possibilidade, e isso é algo um pouco tanto quanto aterrador, de que esquemas criminosos semelhantes se reproduzam em outras esferas, estadual, municipal, em vários países, em vários locais dessa nação. O exemplo mais visível atualmente talvez seja o estado do Rio de Janeiro, onde ali se verificou que, puxando-se um fio de uma investigação originada de corrupção em contratos da Petrobras, se identificou um esquema criminoso muito mais complexo e muito mais abrangente. Pois bem, a grande questão não é só a constatação do esquema de corrupção sistêmica, mas a grande pergunta é como sair de um ambiente de corrupção disseminada para um ambiente de maior integridade. Não tenhamos a ilusão de que se pretende acabar com a corrupção com um comportamento desviante pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, e seria uma utopia acabar por completo com ela, mas essa corrupção sistêmica, esse ambiente disseminado de corrupção é algo realmente assustador e preocupante, e que nós, como juízes, como procuradores municipais, como cidadãos, nós temos que encarar esse problema e resolvê-lo de frente. Há um sociólogo norte-americano chamado Edwin Sutherland. Ele foi a pessoa responsável por cunhar a expressão white collar crime. Ele apresentou essa expressão numa palestra em um evento de sociologia, isso nos Estados Unidos, em 1939. Isso não é propriamente novidade, mas naquela época o criminoso de colarinho branco era algo muito novo, e ele apresenta também nessa ocasião uma teoria que ele chama de teoria da associação diferencial, no sentido de que, aplicando aos casos que ele se referia dos criminosos de colarinho branco, no sentido de que em um ambiente de prática de crime, em um ambiente de corrupção, as pessoas se comportam como as outras pessoas também se comportam. Ou seja, as pessoas veem como os outros agem e muitas vezes se espelham naquele exemplo. E certamente, nos casos dos crimes havidos na Petrobras, o fato dessas pessoas em cargos diretivos, e não apenas uma, mas várias, estarem comprometidas com corrupção, o fato de que várias dessas empresas fornecedoras da Petrobras se sentiam dispostas a pagar vantagem indevida para obter favores em contratos da Petrobras, isso com certeza levou à proliferação cada vez mais de um ambiente de corrupção sistêmica. E eventualmente até pessoas que se sentiriam muito constrangidas de participar de esquemas criminosos dessa espécie, possam ter se sentido mais à vontade ao perceber que todos estavam pagando, que todos estavam ganhando, e apenas ela não estava recebendo aquela sua parcela. Superar esse quadro não é algo fácil, é algo extremamente complexo, mas é algo factível. E começa pelas pessoas darem o seu exemplo. As pessoas têm, em primeiro lugar, que dizer não
à corrupção, seja o agente público, seja o agente privado, e isso não é algo muito difícil, especialmente num cenário novo, talvez, no Brasil, em que há um repúdio extremamente sensível no âmbito da população contra a prática da corrupção. É importante, igualmente, que nossos líderes, sejam líderes empresariais, sejam líderes políticos, sejam líderes comunitários, sejam líderes em todas as esferas da administração pública, deem o seu exemplo igualmente em relação a essas práticas. Tem um famoso ditado que diz que o peixe começa a apodrecer pela cabeça, e realmente, se os líderes não dão os exemplos, fica muito difícil para esperar que as demais pessoas adotem esse tipo de comportamento. Além disso, são preciso reformas. Não é? Nós falamos há muito tempo no Brasil dos problemas do Brasil, e nós falamos em reformas. Nós tínhamos no Brasil um período extremamente longo em que nós tivemos o caso das nossas liberdades democráticas. Isso foi muito ruim, e pese o mérito histórico das Forças Armadas no Brasil, não há nenhuma dúvida de que esse período foi extremamente negativo. E aquilo era um problema, e se vê, no entanto, que a população brasileira, no final, logrou, diretamente por suas lideranças, estabelecer as suas liberdades democráticas. Nós tivemos, durante a década de 80 e a boa parte da década de 90, um problema muito grave com inflação e com hiperinflação, e, não obstante, nós tivemos também uma conquista frente a essa inflação descontrolada. Não que a inflação deixou de ser um problema, ela sempre é um problema permanente, mas nós não vivemos mais, graças a reformas que foram feitas a partir da década de 90, um cenário de inflação disseminada. Uma preocupação muito grande do Brasil com a desigualdade social, e é inegável que nas últimas décadas houve avanços significativos em relação ao enfrentamento da desigualdade, da pobreza no Brasil, com programas relevantes de transferência de renda, com programas de cotas em universidades públicas. Tudo isso revela que não existe nenhum problema invencível, desde que haja vontade política. E a corrupção tem que ser vista como esses problemas, como a falta de liberdade, a falta de economia íntegra, a carência por parte de uma parcela substante da nossa população. E esses exemplos de enfrentamento desses problemas revelam que também a corrupção, por mais grave que ela seja, pode ser superada, desde que haja vontade política. Para ficar num exemplo extremamente interessante, a Geórgia, lembrando aqui da exposição dos países da ex-União Soviética que foi mencionado, realmente são vários países, mas esse país é um país significativo em particular. A Geórgia é uma ex-república da União Soviética. Ela, com a desintegração da União Soviética, ela se tornou independente, e no começo dos anos 90, durante boa parte dos anos 90, a Geórgia era tida como um país governado por gangsters, literalmente governada por gangsters, numa situação extremamente mais difícil e pior do que a brasileira, porque haviam instituições a serem construídas, instituições então muito frágeis, e não obstante as lideranças políticas daquele país eram lideranças envolvidas não só com corrupção, mas até mesmo com crime organizado. Por volta de 2003, a partir de um evento chamado lá Revolução Rose Revolution, a Geórgia começa a dar a volta por cima, e através de lideranças políticas relevantes, um esforço da sociedade civil organizada, a Geórgia passa a enfrentar esses problemas
mais graves de corrupção. Dizia-se que até os diplomas, havia uma prática disseminada nas universidades da Geórgia, de que os títulos acadêmicos eram objeto de mercância. Isso de uma maneira extremamente generalizada. Esse um caso de corrupção, não de grande corrupção, mas pequena corrupção disseminada, por exemplo, foi enfrentado na Geórgia com êxito. E hoje a Geórgia, embora tenha dado seus problemas com corrupção, como todos os demais países, é tido como o país que mais avançou no enfrentamento da corrupção na primeira década desse século e até o momento. Ilustrativamente, a Geórgia, que em 2006, já há alguns anos da Rose Revolution, numa situação não tão ruim como antes, ocupava uma posição cerca de 77º lugar nos índices de percepção de corrupção da Transparência Internacional. Galgou, no último ano, chegou à posição de 46º desses índices de percepção da Transparência Internacional, em um rol de países que chega quase a 2 centenas. E quanto menor o número nessa tabela da Transparência Internacional, o país é tido como menos corrupto. O Brasil ocupa atualmente uma posição similar à que ocupava a Geórgia no ano de 2006, lá por volta do 77º lugar. O exemplo da Geórgia revela que é possível sim avançar, desde que haja vontade política. O que eu tenho dito e reiterado, no entanto, é que pese os êxitos, a meu ver, pode ser afirmado que existem êxitos relevantes nos processos judiciais, no âmbito da Operação Lava Jato, envolvendo esses casos graves de corrupção, embora casos judiciais relevantes de corrupção tenham se proliferado em vários fóruns por esse país, como no Rio de Janeiro, como em Brasília, como em Campo Grande. O que eu tenho dito e reiterado é que o processo judicial cuida de patologias da corrupção. Ou seja, processos judiciais eficientes são importantes, relevantes e são uma condição necessária para superar a corrupção sistêmica. Impunidade e corrupção são irmãs que caminham juntas. Não obstante, o processo judicial, porque ele trata do aspecto mais grave, do aspecto patológico, ele não é suficiente para superação por si só do problema da corrupção sistêmica. Nós precisamos de reformas mais gerais, nós precisamos de uma espécie de plano real contra a corrupção, para que nós possamos superar esses quadros de corrupção sistêmica. Isso passa, primeiro, não termos retrocessos no enfrentamento da corrupção. Nós, por exemplo, temos atualmente a possibilidade de execução de uma condenação criminal a partir do julgamento de apelação em segunda instância. Essa foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, efetuada e reiterada durante o ano 2016. Esse é um ponto que deveria ser considerado de não retorno. Esse é um ponto essencial para o enfrentamento da corrupção. Por outro lado, visivelmente, que pese os esforços meritórios dos ministros dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, o fato é que os tribunais superiores não estão vocacionados ao processo de julgamento de ações criminais desde o seu início. A sua vocação é para julgamento de recursos. O que ocorre na prática, por conta dessa falta de vocação, por falta até de estrutura desses tribunais para essa função específica, é que o foro privilegiado, por maior boa vontade que tenha o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou
do Superior Tribunal de Justiça funciona na prática como um escudo contra a efetiva responsabilização de detentores desse foro privilegiado que se envolvem em casos graves de corrupção. O diagnóstico é fácil, o remédio é de implementação mais difícil. É preciso reduzir ou eliminar o foro privilegiado. Nós, juízes, temos, e posso dizer com absoluta tranquilidade, por mim e por provavelmente a totalidade dos meus colegas, se não a absoluta maioria, que nós abrimos mão com tranquilidade desse privilégio anti-republicano. Mas nós precisamos de medidas, mudanças mais gerais e que não fiquem focadas só na justiça criminal. Um passo importante do Supremo Tribunal Federal também foi proibição de doações de corporações para as eleições. Isso, da forma como estava estabelecido na lei, sem adequados limites, fornecia um terreno propício para práticas espúrias entre agentes políticos e empresas. Foi bom que o Supremo vedasse, pelo menos até que venha, caso se pretenda restabelecer isso, uma regulação mais rígida e não a regulação frouxa que havia. E nós precisamos de várias medidas de cunho mais geral e por isso as medidas serem feitas nos diversos âmbitos da federação para reduzir incentivos e oportunidades da corrupção sistêmica. Como o breve histórico do diretor da Petrobras corrupto aqui relatado revelou, uma das causas que se encontram na origem da corrupção na Petrobras é o loteamento político de cargos públicos. E aqui eu sigo a afirmação que foi feita aqui anteriormente, que me parece um absurdo que não existam procuradorias municipais em vários municípios que seriam capazes, para tanto, a serem aí preenchidas mediante cargos de concurso público. Certamente, alguma discricionalidade na indicação do procurador-geral é admissível, mas não que todo o corpo funcional seja colocado nessa posição mediante escolha discricionária do governante. Eu faço a referência apenas porque estou aqui no Congresso dos Procuradores Municipais, mas esse problema do loteamento político dos cargos públicos é algo que viceja em grande parte da nossa administração pública, federal, estadual ou municipal. Aliás, nós vemos isso cotidianamente nos jornais. É preciso, por lei, reduzir cargos em comissão dentro da administração pública. Dale, Moro! Qualquer governante que for guindado numa posição de poder, ele vai querer utilizar as oportunidades de poder que lhe aparecem, não dizer para agir corruptamente, mas no mínimo para ganhar mais poder. E a possibilidade de trocar cargos públicos por apoio político é uma fonte provada, como no caso da Petrobras, de corrupção entre nós. Nós precisamos de mecanismos de controle que funcionem. Muitas vezes nós temos instituições jurídicas, nós temos leis que beiram a perfeição da redação do jurista, mas é como uma Ferrari sem gasolina, porque na prática não funciona. Ilustrativamente, nenhum desses crimes provados e julgados no âmbito da Petrobras foram identificados pelos sistemas de controle internos da empresa e igualmente dos externos. Nós temos então que discutir o
que está acontecendo de errado e se realmente nós temos aí sistemas que funcionam de controle. Eles não são fim em si mesmo. E esses sistemas de controle não podem ser uma farsa. Tem um exemplo que é um tanto confuso. Algumas dessas empresas privadas envolvidas em casos de corrupção sistêmica tinham também, à sua maneira, sistemas relevantes de compliance instalados e se jactavam, inclusive as autoridades, de terem esses sistemas de compliance. Ilustrativamente, uma dessas grandes empresas, logo após a prisão dos seus dirigentes, em 19 de junho de 2015, publicou anúncios gigantescos dos maiores jornais do país, fazendo uma defesa da empresa e negando práticas corruptas. E no corpo desse anúncio dizia o seguinte, abre aspas, todas as nossas empresas possuem e praticam um código de conduta e um sistema de conformidade, compliance, efetivos e amplamente divulgados, em total alinhamento à legislação anticorrupção brasileira e internacional. Uma outra empresa, outro grupo empresarial, publicou também um anúncio em seguida, falando do seu sistema de compliance, sistema de prevenção à corrupção, também se jactando do seu sistema de controle. Cumpre esclarecer, por fim, que o Grupo X sempre se pautou por rigorosos valores éticos. Há mais de 2 anos reformulou e aprimorou seu programa de compliance e integridade, tornando-o ainda mais complexo e mais presente no dia a dia dos seus colaboradores. Tudo mentira. 2 anos depois, não mais do que 2 anos depois, esses mesmos 2 grupos empresariais celebraram um acordo de leniência com o poder público, através dos quais confessaram seu envolvimento em prática de corrupção sistêmica. Os senhores dos seus respectivos municípios podem fazer uma grande diferença. Pense grande, haja localmente, com mudanças realmente no âmbito dos municípios, como bem dito pela senhora Maristela. Aqui se pode fazer muito contra a corrupção e o próprio exemplo do procurador Algaci Teixeira de Lima é revelador do que se pode fazer contra a corrupção desde que haja vontade. Os senhores e senhoras podem se preocupar nos seus municípios, não só em manter uma postura profissional e como cidadão íntegra, mas se preocupar com a integridade dos sistemas jurídicos e operacionais dos seus respectivos municípios. Verificar se eles têm sistemas de compliance e de controle que efetivamente funcionam. Se são sistemas que não estão apenas ali no papel, como aquelas velhas leis de proibição ao tráfico negreiro, que eram para inglês ver no Brasil até quase o final do século XIX. É preciso que esses sistemas funcionem. Esses sistemas de compliance verificam se as licitações não são jogo viciado, se as mesmas empresas não estão fazendo um rodízio entre elas para ganhar licitações, se as propostas que são apresentadas pelas licitantes são reais ou são propostas forjadas para dar cobertura à real empresa definida como vencedora previamente. Verifiquem os fornecedores da prefeitura, verifiquem os fornecedores dos municípios, quem eles são, quem são os fornecedores dos seus fornecedores. É preciso conhecer, é preciso que os municípios conheçam, vamos dizer assim, numa certa adaptação, não o seu cliente, mas conheçam os seus fornecedores. Nesses graves casos de corrupção envolvendo a Petrobras, normalmente o desvio se dava, por vezes, através de estruturas complexas no exterior, mas muitas vezes através de simulação de contratos de prestação de serviços e de obras entre as fornecedoras da Petrobras
em empresas que na verdade eram despachadas. Há um controle talvez mais intenso, claro que isso é difícil, sobre as contas dos fornecedores, pode eventualmente revelar esquemas fraudulentos que estejam sendo utilizados aí para desvio de dinheiro. Enfim, para aqueles que acreditavam, se é que alguém acreditava nisso, não sei, que a Operação Lava Jato levaria ao fim da corrupção sistêmica no Brasil, eu diria, ela abre uma oportunidade, porque a dimensão dos casos de corrupção é muito grande. Isso gerou uma intensa insatisfação popular. Isso reflete no comportamento das pessoas. Isso espera-se que reflita no comportamento das nossas lideranças políticas. Mas essa ainda é uma oportunidade em aberto e que depende de todos nós. Nós podemos adotar uma postura pessimista e achar que no final tudo vai dar errado, mas penso que é preferível ter uma postura ativa e uma postura otimista. Eu vi esses tempos uma frase de um deputado português, que eu permito aqui de empréstimo repetir. Disse ele que, também copiando alguém que havia dito essa frase anteriormente, mas disse ele que talvez os pessimistas no final tenham razão, mas os otimistas se divertem muito mais pelo caminho. Muito obrigado a todos.